A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Nosso Lar. Capítulo 46. Sacrifício de mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito de há muito, teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades da regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940 sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhe os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-as de maneira indireta às melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez em que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal, de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, aos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de seu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Teria coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo aqui mesmo. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe.
De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos seres amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redarguei. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente os assuntos. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte, com os serviços que o Pai nos confia. Mas indaguei como se encontra ele com a senhora. Como se encontrará ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que os doentes não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita à alma, pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade de nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações, em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito, antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de seu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da desilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte do porvir, rematou. E mais tarde,
Quem sabe, talvez, regresse a nosso lar cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Audiobook do livro Nosso Lar. Narrativa Cristina Albuquerque.